E aí pessoal, mais um vídeo aqui, e no vídeo de hoje trago para vocês, já que atingimos a meta dos 500 likes, o vídeo completo da montagem da Colt Python. Então bora lá. Aqui, primeiro, eu tenho um molde, com desenho no tamanho quase real da arma, de aproximado, e aqui eu tenho uma imagem onde eu me baseei para fazer esse molde. E eu vou estar deixando aí embaixo na descrição para vocês estarem dando uma olhada. Bem, então, primeiro eu apenas sublinhei a parte onde se encontra o sistema funcional da arma, que é essa parte de trás, e eu vou começar por ela, onde eu estou utilizando um cano de mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, um cano de esgoto, e eu vou estar cortando uma parte de mais ou menos uns 30 centímetros dela. Aqui, agora que eu já cortei, eu vou cortar de novo pelo meio. Dessa maneira, assim eu posso abrir ele todo. Agora, usando uma fonte de calor, onde eu estou usando esse soprador térmico, eu vou estar dilatando ele para poder abrir e deixar o PVC plano. E agora, a parte que eu sublinhei, que é a parte de trás, eu vou estar recortando na folha para colocar por cima dessa superfície de PVC que eu fiz. Agora já recortado, basta estar colocando por cima da superfície e estar sublinhando, assim como eu estou fazendo. Agora eu vou recortar o miolo, do molde, que é onde fica o tambor da arma, que no caso fica um espaço vazio. Então agora que já está sublinhado, eu vou estar cortando com a micro retífice. Cuidadosamente para não estragar a peça e ter que fazer tudo de novo. Agora eu vou dar uma pequena lixada para estar deixando perfeitamente igual o desenho que eu fiz. E agora que temos a primeira parte, fica mais fácil de fazer a segunda, pois basta estar colocando por cima do PVC novamente e sublinhando com o lápis. Agora que eu tenho as duas partes, eu vou cortar um pedaço do cano que tem a espessura que passa por dentro do espaço vazio que eu deixei para o tambor, que aqui no caso é um cano de 40 milímetros de diâmetro. Também um cano para esgoto, e também eu vou cortar no seu comprimento, que é de mais ou menos 4 centímetros.
Aqui eu fiz um pequeno rascunho do funcionamento interno, onde tem o gatilho e o cão, onde o gatilho vai fazer a ação para o cão ir para trás e assim a mola vai empurrar o cão para frente. Aqui primeiro eu vou colocar um prego que vai servir de base para onde vai ficar o gatilho, onde o gatilho eu já desenhei aqui direto no PVC, e eu vou fazer 4 camadas de cano para dar a espessura que eu desejo de mais ou menos 1 centímetro para o gatilho. Assim eu vou colar todas as partes uma nas outras. E depois que todas as partes estiverem coladas, eu vou estar usando a microretífica para cortar a parte do desenho. Algumas pessoas me perguntam sobre o molde, mas na maioria eu faço os desenhos na mão, tá? Então eu vou estar deixando, eu vou colocar um vídeo aqui também do sistema da arma para vocês entenderem mais ou menos como funciona a dinâmica entre as peças, para saberem mais ou menos como que é o formato de cada peça. Então não tem um desenho padrão, eu só faço o desenho que se encaixa nessa dinâmica. Aqui eu vou estar fazendo um furo no meio para estar podendo encaixar no prego e assim dando mobilidade para o gatilho. Aqui é outra pecinha que vai ser a peça que vai fazer a rotação do tambor e ela vai ficar acoplada junto ao gatilho. Assim, quando apertar o gatilho, ela vai levantar também e fazer a rotação do tambor. Agora aqui ela pronta, eu também vou fazer um pequeno furo na parte de baixo para estar podendo ser encaixado no gatilho, onde eu vou colocar um prego exatamente nessa parte de trás. Eu vou dar uma pequena lixada para deixar mais fino, mais ou menos da espessura da peça. E agora eu vou fazer o pequeno furo, como eu disse, com um prego e vou estar encaixando a peça. E assim eu vou estar cortando o resto do prego. Vai ficar apenas a parte do encaixe. Dessa maneira. Agora vamos ao cão do revólver. Também vou fazer o desenho na mão livre, mais ou menos como o dos sistemas de funcionamento, que eu provavelmente vou estar deixando a imagem aí. E eu vou estar recortando também o molde da mesma maneira. E vou estar colando por cima do PVC para poder sublinhar. E vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou colocar em cima do PVC, que também vão ser 4 partes de PVC para dar espessura. Vou colar um no outro novamente. Todos os tamanhos das peças são iguais. E agora eu vou sublinhar a peça por cima. E da mesma maneira como o gatilho, eu vou estar
cortando agora usando a micro retífica, apenas na parte desenhada. Agora eu vou dar uma pequena lixada também para tirar as imperfeições. Agora tá aí o cão praticamente pronto. Vou fazer um furo também na parte inferior para tá sendo a parte do encaixe, né? Aí eu já passei o prego e também eu vou estar fazendo um pequeno corte no meio aí na parte que tem o furo, onde eu vou colocar uma pequena pecinha de plástico de mais ou menos 1 centímetro, tá? Uma pecinha triangular, aonde o furo dessa pecinha vai se passar por dentro do furo do cão, como vocês podem ver. Essa vai ser a pecinha que vai travar no gatilho e vai ser responsável pro movimento do cão ir para trás e tá fazendo o disparo. E assim vai ser encaixado o prego por dentro dos 2 buracos. Eu vou estar dando um exemplo do funcionamento, assim que essa pequena rampinha do gatilho vai para cima, ela empurra essa pecinha que está no cão para trás, aonde até ela poder passar livremente, até que o gatilho fique em um ângulo que essa pecinha possa voltar para a posição inicial. Então vou colocar um pequeno elástico também para ficar mantendo essa pecinha para cima, para quando o gatilho voltar não empurre ela para baixo e ela fique para lá. E agora, usando o cano de 40 novamente, eu vou estar cortando mais ou menos uns 20 centímetros e está partindo no meio também e esquentando, dilatando com o soprador. E agora eu vou marcar 1,5 centímetros de cada lado e passando uma reta para que fique um pequeno retângulo, tá vendo? Essa vai ser a espessura da arma, de mais ou menos 1,5 centímetros. Então eu vou dilatar para poder moldar na arma. Agora eu vou colocar uma pecinha também, um pedaço de 1,5 centímetros de largura do mesmo jeito, só que na parte do meio, onde vai ficar abaixo do tambor. E outra também do mesmo jeito na parte da frente do gatilho, pois essa peça é que vai segurar a mola do gatilho. Aqui eu também vou colar uma pequena parte de mais ou menos meio centímetro por 2 centímetros. Ela vai ficar posicionada no topo do gatilho e essa parte vai ser responsável por segurar a mola, que vai empurrar o gatilho para a posição inicial dele, como você pode ver. Agora eu vou colocar uma pequena parte de PVC, onde eu cortei na forma triangular para ela poder se encaixar nessa parte da arma, onde ela vai auxiliar com que essa pequena alavanca, entre aspas, que vai fazer a rotação do tambor, seja levantada e direcionada por ela quando o gatilho for acionado. Então, agora eu vou estar fazendo a agulha da arma, onde eu vou cortar um pequeno pedaço de prego e colocando um pequeno pedaço de mola, onde eu tirei a mola da caneta,
E vou estar colocando um pequeno pedaço de PVC também de 1,5 cm por meio centímetro de largura, onde assim vai se encaixar perfeitamente, como se fosse um botão. Assim, quando o cão for acionado, ele vai bater no prego e o prego vai voltar para a posição inicial. Agora eu vou fazer outra parte de 1,5 cm de largura por 3 cm de comprimento, que é onde vai ficar a parte da alavanca e o eixo da arma, onde eu vou estar fazendo um pequeno corte na lateral, que é onde a alavanca vai ficar passada, como você pode ver, para que ela possa ser direcionada para a parte do tambor. Agora, na parte do tambor, basta estar pegando um pedaço de cano e colocando por cima de uma parte de PVC e assim sublinhando para fazer meio que a tampa do tambor. Agora eu estou cortando aqui com micro retífico. E depois de recortado, basta estar colando. Agora, depois de seco, eu vou estar medindo, um pedaço de cano de cobre, que vai ser os compartimentos das balas, onde é um cano de cobre de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, que eu tirei de uma serpentina de um aquecedor. Então, em lojas de refrigeração, de aquecedor, de geladeira, essas coisas, geralmente você pode encontrar. Aqui eu vou estar separando as 6 partes, eu vou usar um barbante e eu vou achar a sua circunferência, que é de 12 centímetros, então 12 dividido por 6 é igual a 2, que são 6 furos, então um furo tem a distância de 2 centímetros de cada um, onde eu vou estar medindo com a régua 2 centímetros de distância de cada ponto, fazendo um hexágono. Assim, eu vou marcar um ponto em cada quina e vou dividir essas partes. Em cada quina do hexágono eu vou fazer um furo. Agora que já estão todas marcadas, eu marquei a ponta do eixo, por isso que eu passei as retas, para cruzar um ponto exatamente no meio. E agora eu vou estar fazendo os furos, com a broca. E depois eu vou usar uma broca mais larga, que na verdade é uma lixa, para estar fazendo o buraco da espessura do cano de cobre. Agora estão todos prontos, cabendo exatamente o cano de cobre por dentro. Agora eu vou fazer a outra parte, então basta estar colocando por cima e sublinhando. E está pronto. Agora, como um pequeno exemplo, eu vou estar encaixando aqui todos os canos de cobre recortados do mesmo tamanho. Agora eu vou fazer a parte do meio, com um pedaço de cano, eu vou estar colocando uma mola e eu vou estar fazendo meio que um encaixe para os canos para manter a distância igualmente uns dos outros, como se fosse outra tampa do tambor, mas só o miolo do meio. Aqui eu estou fazendo um furo no meio do eixo, que é por onde vai passar o prego que vai manter o tambor no lugar. Então é para isso que serve essa pequena peça, onde eu coloquei uma mola em um pedaço do cano de cobre, onde ela vai manter fixo o prego, e o prego
que vai entrar no eixo da arma. Eu vou colocar um pedaço de PVC, né, para estar podendo fixar prego exatamente no meio da peça. Eu vou estar cortando para diminuir o pedaço de prego. Então vou colocar apenas a ponta, 1 centímetro mais ou menos. E assim, quando eu empurrar, esse pino vai ir para trás e vai destravar o tambor. É para isso que serve essa pecinha do meio. Aqui eu vou colocar a outra peça, né? Como eu disse, para manter os canos a uma distância igualitária. E aqui eu vou estar colando os canos para ficarem fixos. E depois basta estar colando a tampa no final. Aqui eu vou fazer um buraco exatamente no meio também, que é onde o pino do tambor vai ficar encaixado. Aqui eu estou cortando vários pedacinhos, são 6 pedacinhos que vão ficar transversais aos buracos que eu fiz dessa maneira. Aqui eu vou estar pregando um elástico na alavanca do gatilho para fazer com que a alavanca volte para baixo, para que possa levantar os pregos. Os pregos têm a função disso. Já aqui na frente eu vou estar fazendo a parte que vai dar mobilidade para o tambor sair para o lado, né? Que é a articulação, digamos assim, do tambor. Então eu vou estar fazendo um pedaço de 1 centímetro de largura e 7,5 de comprimento, pois vai ficar 3 centímetros para cada lado a partir do meio, que está marcado, como vocês podem ver, que tem uma largura de 1,5 centímetro. Agora eu vou aquecer para poder modelar ele num formato retangular. Aqui já está duro. E agora eu vou sublinhar para a parte que eu vou descontar, para ficar um relevo como na arma. E agora eu vou fazer a parte do miolo do meio, que tem 1,5 centímetro por 3 centímetros. Ficando desse jeito. Agora eu vou estar fazendo um pequeno furo em cima e embaixo, que vão ser as partes que encaixarão os pregos para dar mobilidade. Um embaixo, próximo ao gatilho, e outro que ficará no tambor. Dessa maneira. Agora eu vou fazer o resto da parte do cabo da arma, com 1,5 centímetro de largura por mais ou menos 10 centímetros de comprimento. Dilatando com a pistola para poder modelar no formato do cabo.
Agora eu vou cortar da segunda parte da estrutura o local onde vai ficar a articulação do tambor, para que possa soltar. Desse modo. Agora vamos aos detalhes do tambor, onde eu vou fazer um pequeno molde de papel, tendo mais ou menos 2 centímetros de largura por 3 centímetros de comprimento, onde eu vou cortar e eu vou estar usando para fazer o desenho no tambor. Para que fiquem todos padrões e iguais. Agora, basta colocar em cima do tambor e sublinhar. E depois eu vou estar lixando para dar a sensação de alto relevo. Ficando esse o resultado. Agora eu vou estar colocando uma parte de cano para que possa fixar a mola na parte do cão. Então eu vou colocar um pequeno pedaço de PVC. E assim, fixando a mola. Agora eu vou fazer o dedal, que vai ter a função de destravar o tambor. Eu vou fazer um pequeno corte usando a broca fina, com muito cuidado, de mais ou menos 1 centímetro apenas. E assim eu vou recortar uma parte também de 4 centímetros e vou dividir em 4 pedaços iguais, de 1 centímetro mais ou menos cada. Quer dizer, eu vou cortar uma parte de cano de 3 centímetros, onde cada parte dela será dividida em 1 centímetro, tendo 3 partes iguais. Onde eu vou colar todas as 3 e depois eu vou cortar modelando o dedal. Ficando mais ou menos assim. Agora, exatamente no meio, eu vou colocar um pequeno pedaço de PVC que passe perfeitamente pelo espaço que eu fiz com a broca. Dessa maneira. Agora, depois de colado, eu vou estar encaixando. E do outro lado, do pequeno pedaço de PVC que eu atravessei, eu vou colocar outro pedaço de PVC horizontalmente, para que sirva como um trilho e não deixe o dedal sair. E esse pedaço de PVC também é o que vai servir para destravar o pino do tambor, empurrando ele para frente. E aqui eu coloquei um pequeno elástico para que puxe o dedal para a posição inicial. Dessa maneira.
Agora vamos ao cano da arma, onde eu vou estar usando um tubo de cobre mais largo, de mais ou menos 2 cm de diâmetro, e o outro de 1 cm de diâmetro, como o que eu utilizei no tambor. Ambos eu medi 15 cm, que é mais ou menos o comprimento ideal do cano, e assim eu vou cortar os dois no comprimento de 15 centímetros. Exatamente do mesmo tamanho, como vocês podem ver. Agora, marcando a largura do cano, eu vou estar aquecendo com o soprador para que possa ficar mais ou menos no formato do cano, fazendo um encaixe mais facilmente. Agora eu vou estar colando o cano e depois, com o cano mais fino, eu vou estar fazendo um pequeno corte de mais ou menos 3 centímetros para que o pino do tambor possa ser encaixado. Agora eu vou passar cola e fixar no cano. Agora eu vou fazer do mesmo comprimento do cano, de 15 centímetros, uma pequena parte de 15 centímetros por meio centímetro, que é o que vai fazer a mira, como na arma original. Eu vou fazer pequenos espaços no meio, 3 espaços igualmente, como você pode ver, e a arma está praticamente pronta, bastando agora fazer a mira e eu vou estar colocando o Durepox na parte do cabo, por isso eu cortei a segunda parte, para caso eu precise da manutenção não tenha que tirar o Durepox. Mas primeiro eu vou ter que pintar a arma de prata, como vocês podem ver, eu utilizei um spray que simula cromado, e agora usando duas partes iguais de Durepox, de tamanho pequeno, né, eu vou estar fazendo a parte do cabo, como se fosse um manto, e assim preenchendo todo o espaço do cabo. Agora, depois de seco, utilizando tinta marrom, ou você também pode utilizar verniz, no caso, eu vou estar espalhando aqui e deixando secar. E assim a arma vai estar praticamente terminada. Então é isso aí. E esse é o resultado final da montagem da Colt Python. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, curta, ajude o canal a crescer cada vez mais e assim eu vou estar postando mais vídeos como este. E é claro, se não for inscrito, se inscreva clicando aqui e até a próxima.